Fala, companheiros, sejam bem-vindos aqui ao podcast da JCI. A gente não sabe o nome ainda, pensei no nome, mas é o podcast da JCI. A gente vai falar de assuntos da JCI. Calma lá, se você não é da JCI, depois a gente explica. É uma escola de liderança, a gente vai conversar sobre o tema aqui diversas vezes, com vários assuntos. Não se assusta se você não conhece, mas para você que conhece, é um dos nossos companheiros, hoje a gente vai falar de um tema importante, que é oratória. Né? Eu trouxe aqui uma campeã nacional de oratória para conversar um pouquinho comigo, bater um papo. E a gente vai contar desde a trajetória dela, como que ela entrou num concurso de oratória, como é que funciona esses concursos de oratória, a preparação, se você está querendo se preparar para talvez não seja um concurso de oratória, mas falar em público, convencer pessoas, influenciar. Às vezes você trabalha com vendas, você trabalha com jovens, você trabalha. A oratória é essencial em todas as frentes. Então, já que é para nós começar bem, nada melhor do que uma campeã nacional de oratória. Por isso, seja bem-vinda aqui ao podcast da JCI, Bruna Tirling, lá de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Seja bem-vinda, Bruna. Olá, Lucas. Obrigada pelo convite desde já. É muito bom estar aqui com você. Não é só um companheiro da JCI para mim, é o meu padrinho, então esse momento para mim é bastante importante. Já, desde já agradeço o convite. Não, é uma grande honra e espero que a nossa conversa aqui se prolongue. Só não podemos se emocionar muito, porque assim, eu É, não vamos gosto de com ficar calma. editando o podcast, né? Aí a gente começar e já É, chorar, não vai ficar legal. Então, assim, vamos fazer o negócio da risada. Conta pra mim, quem que é a Bruna, legal, legal. primeiramente, aí, só pra gente te conhecer um pouquinho mais? Ok. Bom, eu sou a Bruna Tirling, sou de Marechal, participo da JCI Marechal. Sou facilitadora de comunicação não violenta e gestão de conflitos. Em paralelo a isso, trabalho também como gestora educacional em um centro de ensino aqui de Marechal. Na verdade, se for falar assim, tudo que eu faço bastante coisa, mas também é porque a JCI me proporciona fazer bastante coisa, né? Então, este ano estou como diretora de crescimento da JCI Marechal e presidente eleita para 2024. Perfeito, perfeito. Você sabe que eu vou conversando assim, vou falando, e eu esqueco que as pessoas, pode ser que na grande maioria delas, com certeza, também não me conhecem. Então, meu nome é Lucas Dirings, né? Eu estou aqui conversando com a Bruna. Hoje eu atuo como vice-presidente nacional da JCI Brasil, né? Mas é o menos importante aqui. O que não importa é eu e você aprender com a Bruna, que está aqui conosco. E, Bruna, como que você entrou na JCI? Por que você entrou? E para quem não conhece, primeiramente, vamos pensar em quem não conhece, né? O que é essa JCI? Explica para nós. Ok. Bom, a minha história com a JCI é bastante interessante, porque no início de 2020, muito antes de estar acontecendo a pandemia ainda, eu já tinha um portfólio de treinamentos educacionais. E aí eu vi, olha, que a gente entende a importância da gente sempre estar prezando pela expansão da marca, da JCI nas nossas vidas pessoais, porque a gente sabe o efeito que isso tem, né, nas nossas vidas. E aí eu lembro de ter visto um post, na verdade era um story no Instagram, do Lucas compartilhando a carta de princípios. E eu pensei, pá, isso aí é legal. Isso aí é legal, gostei, quero saber mais. Então, na oportunidade, eu ofereci o meu portfólio para a JCI, para caso algum treinamento, alguma capacitação interessasse. E daí o Lucas me chamou para ir conhecer a JCI. E a primeira reunião foi no dia 9 de março de 2020. Logo depois veio a pandemia e saiu de lá uma leva de aspirantes muito fortes, inclusive, porque foi um ano difícil de sustentar as atividades normais da JCI, né, durante a pandemia. Então, todo o conselho diretor também teve muita sabedoria para lidar com isso. E me fez, na verdade, assim, me encantar com a instituição em si, né? Em 2021, tive a oportunidade de coordenar o Oratória nas Escolas e a gente ainda estava em meio à pandemia, então eu já comecei tendo a oportunidade de coordenar um projeto que exigia era um projeto multidisciplinar, né? Porque a gente precisava de bastante dinheiro, então a gente foi atrás de recursos, fez tudo acontecer mesmo em meio à pandemia. E ali foi um divisor de águas, assim, sabe? Eu confesso que essa foi uma das minhas oportunidades mais significativas dentro da JCI, de poder coordenar esse concurso, já porque envolvia a oratória, eu sempre gostei desse tema, envolvia também a educação.
Então, você percebe que eu já nem lembro mais da tua pergunta, porque se me deixar falar de JCI, eu fico aqui até. Qual Fico que é o 2 horas a fio propósito? falando. Qual que é o propósito de organizar projetos sociais na JCI que nem você organizou? Bom, primeiramente, uma coisa que eu aprendi na JCI é que assim, a gente precisa, nós somos líderes, nós precisamos resolver problemas. Nós somos jovens ativos dentro da JCI e a gente está aqui para auxiliar a comunidade, a gente está aqui para se desenvolver através é, de um suporte também que a gente oferece às pessoas que estão à nossa volta e principalmente à nossa comunidade. Então, primeiramente, a JCI ela tem esse perfil de planejar ações baseado em necessidades. Afinal, nós somos uma instituição que atua, né, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E segundo, a gente precisa formar jovens líderes. Não só a sociedade atual carece, mas eu vejo que, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal mesmo, o jovem de hoje carece de habilidades de liderança, desenvolver soft skills, ter um bom networking. Então, através dos projetos sociais, através dos projetos comunitários, formam-se ali grandes lideranças, assim como tem acontecido comigo, assim como aconteceu com vários dos nossos companheiros que a gente já viu florescer através dos projetos sociais. Que legal, né? Nós estamos numa sociedade em pleno desenvolvimento e mudança, e se desenvolver como líder é uma trajetória, né? Ocupa um certo tempo, a gente tem que saber que é uma trilha de aprendizagem, mas é muito gostoso. Eu fico pensando, né? Há pouco tempo atrás a gente percebeu que eu não consigo prestar atenção em muitas coisas, né? Ter foco, né? É o déficit de atenção. E ainda bem que eu entrei na JCI, porque se eu não consigo terminar nada que eu começo no operacional, mas eu tenho muitas ideias, Uhum, a única saída é se eu tentar liderar alguma frente. E por que uhum, não com propósito, né? Por que não? exatamente. Então, assim, a chance de dar certo é só essa. Não tem outro jeito. Porque tudo que eu tentei fazer na vida operacional, assim, para pegar e se eu abrir um Word aqui para fazer um artigo, não vai sair o artigo, entendeu? Uhum, Mas os projetos que a gente pega para movimentar acontecem, vão para frente, vão adiante, por causa que nós lidamos com pessoas todos os dias e saber, não vou dizer a palavra gerenciar, mas saber conciliar tudo isso com harmonia é importante. E para você que é jovem, tem que entender que isso tudo começa na comunicação, né? Começa a influenciar as pessoas, comunicar da melhor maneira, e isso tem uma forma de aprender, ninguém nasce falando em público, né? E por uhum, isso que a Bruna hoje, que ela é uma campeã, a gente começa nesse assunto aqui. Bruna, dentro da JCI, você comentou que você já coordenou projetos, você gostou de participar, você se evoluiu ali dentro, mas é só projeto que tem outras coisas, como concursos, né, de oratória, concursos de debates. E como que você entrou para participar? Qual que era o seu objetivo? Ganhar simplesmente? Que normalmente é se desenvolver, eu acredito que seja esse. Como que uhum. foi esse desenvolvimento do concurso de oratória? Primeiro, para quem não é membro da JCI, não conhece, explique para nós, né, como que é esse concurso de oratória e depois como foi sua preparação para ser a grande campeã nacional. Uhum. Ok, bom, primeiramente a JCI é uma organização internacional, né? Nós temos organizações espalhadas pelo mundo inteiro e o concurso de debates e o concurso de oratória são iniciativas, são programas da JCI internacional, tá? A nível internacional. Então, cada país, ou seja, por exemplo, a JCI Brasil ano passado determinou qual seria o tema do concurso de oratória. E aí, cada organização local desenvolveu, dentro da sua própria organização local, dentro do seu próprio capítulo, o concurso local de oratória. E ali os membros vão para se desafiar. É muito interessante a gente falar assim que quando a gente cita a palavra concurso, as pessoas tendem a pensar que a gente vai lá para competir. Mas a competição é só um resultado, uma métrica, e ali dentro da coisa toda, não tem como a gente definir quem é o melhor ou quem não foi bem.
porque cada um tá ali para entregar a sua mensagem e principalmente se desenvolver dentro dos concursos. Então, depois da etapa local, nós temos a etapa regional, né? Então, a JCI Brasil tem 3 encontros regionais, onde as organizações locais se organizam ali para comparecer nesses encontros regionais. A partir dali, os 2 primeiros colocados avançam para a etapa nacional, que acontece sempre na Convenção Nacional da JCI. Bom, basicamente isso é o concurso de oratória a nível JCI Brasil. Depois nós temos o concurso na Conferência das Américas, ou seja, vários países ali da América se organizam para enviar os seus representantes para a Conferência das Américas, que também é chamada de conferência diária. Então nós temos a Conferência das Américas, temos a Conferência Europeia e a outra organização ali, eu ainda me confundo um pouco, não sei te explicar corretamente, mas então nós temos essas conferências aí que são continentais, e dali também sai um campeão. E o campeão representa aquela região em particular no Congresso Mundial. Basicamente é assim que funciona a engrenagem do concurso de oratória, é um programa a nível mundial. Agora, posso contar a minha experiência? Claro, claro. E complementando ali que você estava contando, né, que as pessoas buscam não só ganhar, mas em si evoluir. Cada um que está participando do concurso de oratória tá em um nível diferente e para ele parece que sempre ele ganhou, né? Nunca você sai como perdedor, você sempre sai ganhando, não tem saída, né, Bruna? Exatamente, E exatamente. como que Não você se tem... preparou daí, né? Olha, a minha história foi bem engraçada em termos, assim, da etapa local. Porque nós estávamos planejando a convenção nacional, a gente estava correndo atrás de patrocínio. Junto disso, eu tinha muitas coisas da graduação acontecendo, muitas coisas da minha vida profissional acontecendo, e aí eu não sabia se eu ia participar ou não, porque eu não estava ali com muito tempo, muita cabeça para investir em preparar um discurso. Eu estava querendo participar, mas eu pensei, calma, calma, você precisa organizar a cabeça, e aí as ideias vão fluir. E aí, cerca de uns 2 dias antes, o tema ano passado era o que política tem a ver comigo. E cerca de uns 2 dias antes, mas eu não sei como, assim, me baixou uma inspiração, sabe? Que eu pensei, cara, essa ideia é muito boa. Eu estava lendo um livro chamado O Momento de Voar, da Melinda Gates, onde ela explica como a política interferiu ou influenciou na cultura de determinadas comunidades da África. E aí eu pensei, cara, essa ideia é muito boa. E comecei. E foi fluindo. E eu terminei o discurso 1 hora antes do concurso. Ô, louco, aí é bom, E hein? aí as pessoas. E aí as pessoas pensam, tá, mas como é que você teve. Você deve ser muito boa para você se preparar em tão pouco tempo. Mas eu acho que o grande diferencial ali foi a autenticidade do texto. Esse feedback eu realmente recebi dos jurados. Depois você vai trocar uma ideia, vai pedir dicas, vai pedir ajuda, o que você achou, como é que eu fui e tudo mais, qual que é a tua avaliação, o que eu posso melhorar, né? E as pessoas realmente me deram um feedback muito positivo sobre a autenticidade do meu texto. Era uma ideia que ali no momento, no contexto, foi original, ninguém tinha pensado por essa perspectiva, né? E aí aconteceu e realmente fiquei muito grata. E no dia que saiu o resultado lá dentro da nossa plenária e tal, eu pensei, gente, tem que melhorar muito para conseguir ir para um regional. Esse padrão aqui não tá legal. O texto era muito bom, mas a performance, vixe, tinha É que muito para o melhorar. tema já é difícil por si só, né, para começar. Então, assim, Foi. não é um tema comum. Para você que não é da JCI, às vezes tem uns temas muito legal de se fazer, só que é muito legal para todo mundo, né? Às vezes tem uns É. temas que é mais espinhoso, mas é espinhoso para todo mundo. Então o Uhum, desafio é igual para todo mundo. uhum, Então, né, às vezes você tem que exatamente. ser muito melhor na comunicação, às vezes você tem que ser muito melhor no modo que você está Uhum. estruturando o seu texto, e às vezes o jeito que você fala com a autoridade convence todo mundo, né, Bruna?
Exatamente, exatamente. Isso é um ponto bastante importante, porque eu apresentei essa ideia com respaldo, com fato de eu ser filósofa, né? Eu estou concluindo agora a minha graduação em filosofia. Então, a ideia principal ali do meu texto era explicar para as pessoas que uma pergunta nos leva muito mais longe do que qualquer resposta, né? Então, baseado nisso, o que política tem a ver comigo? E aí comecei a destrinchar as ideias ali. O nível de Ô, Bruno, preparação para a etapa não. regional. Vamos voltar. Vou parar você aqui Ok. novo. O que que política tem a ver contigo? Tem que dar um briefing aqui pra nós do teu discurso, é. Ok, ok. É, bom, vou recapitular as ideias então, né? Quando eu estava planejando o discurso, quando me veio essa ideia muito legal, eu fiquei realmente pensando na minha vida. Eu olhei para a minha vida e pensei assim, pá, olha só, como esse jeito de pensar, como esse jeito de funcionar foi influenciado pela cultura que a gente vive. Aqui em Marechal nós temos uma cultura, as pessoas funcionam de determinado jeito, aí junta com o contexto psicossocial, ou seja, da maneira como eu fui criada no meu lar, e as ideias foram se tornando uma espiral aqui dentro. E aí, a partir disso, eu trouxe dados ali no texto que comprovavam que realmente nós, como nação, em primeiro lugar, nós somos influenciados pela política, e a política influencia a cultura e nos torna o que somos. Então é isso que política tem a ver comigo, Lucas. Hoje eu sei que você vai enxergar a política de maneira diferente, pelo simples fato de eu ter te mostrado que existe um contexto que nos molda que nós não podemos ser alheios à política. Exatamente. Está no caminho. E o tema. Antes de você falar sobre a Conferência das Américas e Convenção Nacional, o tema internacional não é o mesmo, né? Agora que você vai Não, para não outro é o nível. mesmo. E agora nós estamos há um pouco mais de um mês do evento, né? E o tema não saiu ainda. Então, Ah, que legal. pode Tem ser que que inventar saia tudo. amanhã, pode ser que saia uma semana antes do evento, assim como a Roberta, né, nossa campeã do ano passado, relatou que com ela saiu cerca de uma semana antes. E, enfim, ela representou lindamente o Brasil, se virou bem, deu conta do recado. Show, show. Agora sim, agora sim. Eu tive que interromper ela porque o tema era muito relevante para você que tá aí e para mim que tá aqui, porque eu também tô aprendendo. E mais cedo a Bruna perguntou: nós vamos ter alguma pauta lá? Eu falei: que pauta, né? Vai conversar? Né? Essa é a pauta aqui, né? Você Aham, conta a história aí. Eu, se eu tiver sim, dúvida, eu te pergunto, como se nós estivéssemos num bar. Agora sim. E para exatamente. continue a sua preparação, então, para seguir os outros eventos no concurso de oratória. Então, a nível regional, eu confesso assim, eu tava bem empolgada. Pensei, nossa, que legal, né? Ali eu fui, consegui ali me superar na etapa local, tenho muita coisa para melhorar, mas eu sabia que ia ser uma experiência muito boa estar no meio de tanta gente que se empenha, porque nos concursos assim é muito legal, viu? O padrão da JCI é excelente, é um negócio assim que realmente te desafia. E tinha vários aspectos que eu gostaria, que eu alterei no texto e tal. E eu tava muito empolgada e aconteceu uma situação assim que me deixou bastante preocupada, que foi cerca de 3 semanas antes eu tive Covid. E algumas pessoas até relatam, e eu me identifiquei com isso, de que você fica meio assim, meio fora, sabe? Tua memória fica um tanto atrapalhada, tua funcionalidade ali dentro do dia a dia não é legal naquele período, né? Durou um período muito curto, mas eu ficava pensando, gente, queria tanto poder me desenvolver, queria tanto poder, né, dar o meu máximo assim, tô aqui doente, deitada numa cama. Então já foi ali como é que eu posso dizer assim? Ajusta as suas expectativas, garota. Tem coisa que você não controla e a graça do negócio é poder lidar com isso também. Tem coisa que você não controla, vamos ver como é que você lida com isso, né? E Exatamente. foi uma experiência muito legal. Depois do regional, você vai Depois para do regional, nacional. isso, dois competidores de cada, os dois primeiros colocados de cada encontro regional, né, vão então para a etapa nacional. E
Ali sim foi bastante desafiador, Lucas, porque eu queria muito me envolver com o planejamento da Convenção Nacional, porque foi um momento mágico e único para nossa organização local. Então, eu, como aspirante à presidência, e aí mesmo depois de presidente eleita para 2024, eu queria, e sempre quero, né? Sempre estou buscando assim o máximo que eu posso me envolver, eu me envolvo. E aí eu ficava tentando priorizar, assim, né? Nossa, o quanto eu posso ensaiar, né? Qual é o mínimo que eu posso ensaiar para ter uma boa performance, para poder me desafiar e também aproveitar as oportunidades da Convenção Nacional. Então ali foi bastante desafiador, assim, em termos de gestão de tempo. De novo, me ensinou muita coisa, né? Porque a questão é você se adaptar ao contexto do concurso, você adaptar a sua performance, né? Você desenvolver a tua performance, não é só decorar um texto, não é só ter uma ideia. Você precisa propor uma solução para um problema e você precisa expressar isso como se o teu corpo tivesse sentindo a urgência que aquilo te traz, né? Então foi bastante desafiador, assim, essa questão. Mas valeu a pena realmente o esforço, porque agora, depois da etapa nacional, estou com um desafio ainda maior. E se a Mas gente muitas for falar pessoas, assim, desculpa te interromper, muitas pessoas ficam manda. focando, quando vão falar em oratória, focam em técnicas, pausa aqui, cuida ali. Você chegou em algum momento a olhar algumas técnicas, posicionamento? Isso é relevante para você? Então, eu precisei de ajuda, inclusive, quando eu fui me preparar para a etapa regional já, né? Então, eu chamei alguns companheiros lá na sede plenária. O companheiro Nilson estava lá, o companheiro Leandro estava lá. E o Leandro também foi campeão de oratória, né? E aí eu falei, gente, ó, aquela performance que vocês viram ali, eu sei que precisa melhorar, agora eu preparei algo diferente, vamos lá. Aí nesse momento ali eu já conseguia ter domínio do texto bem certinho, mas aí o feedback foi tipo, tá muito parado. Você precisa de um pouco mais de emoção e tudo mais. E assim, esses dias eu até estava falando sobre isso no meu Instagram, que é realmente uma condição de se adaptar às demandas do concurso. Porque como eu trabalho como comunicadora já há um certo tempo, eu percebo que eu tenho ali alguns certos vícios e tudo mais que não comprometem em si a entrega da mensagem, mas que dentro de um contexto de oratória eles não são bem-vindos, né? Por exemplo, às vezes é bastante comum eu conduzir algumas dinâmicas, algumas práticas e eu coloco a mão no bolso. E isso, quando você está impondo algum tema, propondo alguma solução, a linguagem corporal de colocar a mão no bolso é completamente contrária àquela que você quer, a imagem que você quer passar, né? Então, exige bastante preparo, sim, quando você quer ter esse nível de desenvolvimento em oratória. Só que eu também penso, Lucas, que como é que eu posso te explicar isso? Oratória não é só concurso, oratória não é só padrão de concurso. Então, a gente precisa também ah, achar aquele ponto onde eu quero desenvolver a minha fala, eu preciso melhorar a minha comunicação, mas como é que eu vou ser eu mesma? Como é o meu jeito de me expressar no meu dia a dia, né? Como eu uso as palavras, como eu imposto as palavras. Então, sempre E pensando para nessa questão assim, quem precisamos desenvolver, mas vamos prezar sempre pela autenticidade também. Para quem está pensando em falar em público, fazer um concurso de oratório ou aprender mais sobre oratório, o que é mais importante ali para quem está começando? A estrutura do texto, que muita gente perde muito tempo ali, ou no meio de comunicar esse texto? Porque às vezes, vamos lá, vou dar exemplo de. Tem gente que o texto às vezes não faz tanto sentido, mas ele passa com tanto Uhum. entusiasmo, tanta ênfase, que engana muito bem. E outros Uhum, perdem muito tempo no texto, às vezes, e elaboram um uhum, excelente texto. Ele é um redator, uhum, né? Mas na hora de uhum. falar ele trava. Então, assim, na sua opinião, que você elaborou o Sim. texto ali meio que de última hora Bom, e provavelmente muitos gastaram mais tempo. E em outros momentos, provavelmente você também já gastou mais tempo com o texto. Às vezes para nacional, por exemplo, né? Para etapa nacional, acredito que você olhou mais com carinho para o texto. Na sua opinião, o que é mais relevante para quem está começando e para quem está profissional?
Cara, eu acho muito difícil responder essa pergunta, porque é uma situação muito particular de qual área da tua vida você quer desenvolver, qual área da tua oratória você quer desenvolver, entende? Então, assim, se a gente for pegar os cursos de oratória tradicionais, eles sempre vão prezar muito pela entrega da mensagem. E quanto mais preparado você estiver, melhor será a desenvoltura da tua oratória, né? Afinal, quando a gente está no palco, quando a gente está se expondo, tem toda aquela questão ali, você começa a ficar nervoso, o cérebro oxigena menos, então quanto menos preparado você tiver, maior a probabilidade ali de você não entregar um texto, né? Mas assim, Lucas, eu vou falar por mim, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, para mim, a oratória, ela não foi um processo, primeiro, ela não foi um processo de saber construir um texto, também não foi um processo de saber como me portar, qual gesto fazer em determinado momento. Foi sim, prioritariamente e primariamente, um processo interno de eu lidar com a minha autoexposição. Então, foi realmente foi um processo de muito tempo, na verdade, né? Que eu trabalho como comunicadora desde 2019. Então, foi um caminho e tem sido, na verdade, um caminho de eu saber aprender a lidar com o peso que a crítica alheia tem na minha vida. Hoje eu já encaro isso de maneira muito diferente e atribuo muito isso ao JCI, inclusive, né? Esse desenvolvimento da minha oratória veio também pelas oportunidades que a JCI me proporcionou de puxar a frente das coisas, de se expor, sabe assim, aquele negócio de você estar na arena da vida mesmo. Então, eu diria que se a pessoa passa aí por situações similares a essa que eu relatei, a gente só vai aprender se expondo, sabe assim? Ter coragem mesmo de lidar com essas pressões internas que a gente lida e tudo depois vai vir. Você vai saber aos poucos construir um texto, vai saber dar ênfase nas palavras certas, você vai fazer curso, você vai se aprimorar e tudo mais. Mas se aqui dentro a gente realmente não tiver esse cuidado, aí fica muito mais difícil. E essa é a visão minha, tá? Na vida de outros oradores, dos campeões passados, pode ser que foi completamente diferente, mas para mim a grande chave assim que transformou as minhas habilidades de comunicação foi primeiro olhar para dentro e depois isso aí. pensar no que entregar para fora. Sabe o que eu aprendi aí na JCI? Eu acho que é isso que eu valorizo muito até hoje. Que eu sempre gostei de ler muito, aí depois tem curso, um monte de coisa, mas nada ensina tanto quanto a prática, né? É você pegar pra fazer, que nem você falou, olha Sem assim. comparação. Pega pra fazer Uhum, e se uhum, der errado? uhum, Bom, der errado agora é o seu uhum. jeito de não fazer, mas assim. Sim, E se eu passar vergonha? Falei, vergonha é não saber fazer, né? Então, assim, exatamente. Uhum, o sim. tentar é a melhor opção sempre, sempre, sempre. Nada ensinou tanto a Uhum, JCI quanto isso. Porque daí você uhum, coordena um uhum. projeto, agora você vai É, num concurso de oratória, agora você vai num de debate, é, agora você pega um cargo, né? Pra você que é de fora, às vezes você é. não conhece, E né? assim, eu tenho um peso muito grande na minha vida que, junto com todo esse desenvolver da JCI, passei por alguns momentos da minha vida também, de muitas leituras e tudo mais, mas teve um negócio assim que foi tipo saiu do livro e deu uns 3 tapas na cara. Que no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, ela cita um discurso do presidente Theodore Roosevelt, onde ele começa falando assim: não é o crítico que importa. O crédito tem que ir para aquela pessoa que está na arena da vida, que está se expondo, que está aproveitando as oportunidades, que está, sabe? E a gente fica realmente preocupado com esse negócio. Ah, mas e se eu errar? O que as pessoas vão achar? Não sei o que, não sei o que. Então, assim, gente, uma coisa que eu levo para minha vida, assim, que foi uma grande transformação. A gente perde muito em não se expor. A gente prefere muitas vezes a zona de conforto, não passar vergonha, sabe assim, ali tô tranquilo, tô seguro, tô fechado, tô armado. Mas o
tanto de experiência de vida, o tanto de aprendizado, o tanto de crescimento que a gente perde por causa desse medo que a gente tem de se expor, sabe? Assim, de encarar as oportunidades, de chegar e às vezes simplesmente conversar. Ter uma conversa normal, rotineira com as pessoas, às vezes até para isso a gente se fecha. E, e aí essa autora que eu estava citando, a Brené Brown, ela fala assim, que cada um de nós tem as suas contribuições exclusivas. Cada um de nós tem alguma coisa para entregar ao mundo, sabe? E aí acaba que vira uma via de mão dupla num sentido muito negativo. Eu privo o mundo do que eu tenho para oferecer e eu não usufruo do que o mundo tem para oferecer para mim. Olha, é assim que é conversar com uma filósofa, viu? Você percebeu que aqui o negócio vai. E vai andando, né? E você falando ali assim, eu pensei, é ali que, é nessas tentativas e erros que a gente tem a chance de conhecer e expressar a nossa personalidade humana, né? Porque quando a Exatamente. gente começa a estudar demais sobre certo assunto, ou ver certo palestrante fazendo um vídeo, falar, vou me espelhar no Clóvis de Barros, né? Você começa a ser mais Uhum, ele do que você. Mas quando você vai uhum. fazendo os vídeos, você vai sobe numa tribuna, fala com mais pessoas. Quanto mais pessoas você falar por dia, se ninguém entendeu o que você tá falando errado, né? Eu Uhum. lembro que uma vez eu fui pro encontro regional lá em Búzios e eu fui pra etapa regional, né? Mas assim, eu ganhei o concurso local porque os outros desistiram, né? Mas assim, eu não desisti, só tinha eu, por isso que eu ganhei o local. Aí eu fui pro regional, né? Diferente do seu. Aí cheguei lá, né? É lógico que pra ficar ruim eu tinha que melhorar muito ainda, né? E alguém gravou, né? Aí eu vou lá volta e meia eu vou lá e dou uma olhada naquele discurso. Eu não consigo ver todo ele, porque assim, é muito ruim. E o tema Tá era bom. alguma coisa sobre mulheres, sabe? E assim, não é, Aham. mas assim, para nós falar é Acho difícil. que era no lançamento do He for She, né? Aquele programa É, lá que teve, é não foi? assim, é legal, eu apoio, eu apoio mais, eu acho que ajudando do que falando sobre, porque parece que não fica difícil falar, né? Uhum. E, Uhum. e daí, claro, e eu ainda falava mal pra caramba, lógico que não ia dar em nada, mas assim, é legal que alguém gravou. No mesmo ano, Uhum. um pouquinho antes disso, um dia o meu chefe chegou pra mim e falou assim, Lucas, você tem que começar a gravar uns vídeos aí pra nós divulgar a empresa. Eu falei, não, beleza, tô na JCI, agora vai, né? Aí eu coloquei uma câmera na frente assim, e daí eu falei, tá, vou falar o quê, né? Aí eu comecei a olhar as coisas na internet, como todo mundo faz. Achei uns caras legal, que falavam do tema que eu achava legal, que eu tinha que falar. Comecei a espelhar os caras. Não deu muito certo, né? Aí o que eu fiz pra conseguir gravar? Falei, aqui não vai dar, né? Tô em casa. Fui no meio de uma roça perdida lá, longe, assim, né? Longe, não vai ninguém ia me ver. Comprei um tripé que eu tenho até hoje, que é esse aqui. Coloquei em cima da caminhonetinha. Falei, agora vai. Coloquei pra gravar. Não rolou bem, não. Não saía. Eu fiquei o dia inteiro lá. O dia inteiro. Tentando gravar. Não é que eu olhava todos os vídeos, mas eu já sabia que não tinha ficado bom, porque eu travava, dava um branco, eu gaguejava. Aí no Uhum. outro dia eu acordei cedo e falei, hoje eu vou de novo, né? Coloquei outra camisa bonita, fui pro meio do campo. Fiquei o dia inteiro de novo. No final tinha 49 vídeos inteiros, digamos assim, aqueles que eu não tinha desistido na metade, né? Os inteiros, 49 inteiros. Aí esses dias eu dei uma filtrada e separei, né? Alguns. Aí separei cinco melhores, assim. Eu olho e falo assim, nossa, cara. É assim, mas assim, dá dó do garoto. Mas assim, ainda bem que eu gravei aqueles vídeos, sabe? E aquelas 49 vezes lá, do primeiro dia eu nem salvei, assim, né? Eu dei 49 do segundo dia. Mas todas essas tentativas aí deu um salto. Porque eu fiquei puto. Falei, não, eu vou até dar certo esse negócio, que não é possível, Uhum. né? E o vídeo nunca foi pro ar, porque nem o melhor deles foi pro ar, porque não dava pra ir, né? O dia que nós pegou um cara pra ajudar e gravar a gente, tudo mais, assim, daí eu meio que tentei fazer um roteiro. Uma hora saiu o primeiro. Esse tá no YouTube. Se você olhar, Uhum. você vai dar risada. Nossa, 2019 isso, É tá? outro Lucas, né? Não, não. Eu gravo podcast né, do AgroJovem. O primeiro podcast do AgroJovem, eu não tenho ele gravado em vídeo, mas eu tenho em áudio.
Nossa, me dá um ruim no Uhum. estômago, assim, ó, que eu ouvi, mas eu não tirei do ar, tá lá, entendeu? Me dá um ruim, porque eu não sabia Sim, fazer. Mas eu, sim. acredite ou não, né? Porque quando você faz um lançamento é o que mais tem, é um dos episódios que mais tem visualização. E ele sempre tem um certo número Uhum. de visualização, porque a gente fala de educação financeira no agronegócio, então é coisa que as pessoas estão buscando, né? E cai Uhum. lá. O Uhum. YouTube hoje a gente faz muito disso, né? As pessoas estão buscando um assunto, cai num vídeo de 3 anos atrás. É, mas 3 anos atrás eu tava Uhum. muito ruim. Mas chegaram lá. Uhum. Então, assim, essa que é a parte legal. Vai, testa, aprende, Uhum. se vira, e se der errado, tá, mas o que, que eu tenho a perder? Pense nisso, assim. Uhum. O que, que eu tenho a perder? Tá, mas eu não tenho muita coisa a Exatamente. perder, né? Eu só tenho a ganhar. Uhum. Vergonha não pagar a conta, né? Ter vergonha não tendo Uhum. pagar a conta, então vambora. Exatamente. Agora, Exatamente. vamos deixar você continuar. Agora você tá indo, você ganhou o nacional, você passou no regional, ganhou o nacional, agora você tá indo para um concurso das Américas, né? E o pessoal lá vai entender você Yeah. falar em português? Então, esse é um grande desafio para nós brasileiros, porque a nossa língua pátria não é uma opção de discurso. As opções de discurso são espanhol, inglês e francês. Então, quando lá em outubro, né, já quando logo depois da convenção, né, que tivemos o resultado ali do concurso, aí eu pensei, tá, vamos como? Aí eu já tinha uma base interessante no inglês. E eu pensei, vai ser muito mais fácil eu aprofundar no inglês do que ter que aprender o espanhol do zero. Eu não sei qual que é a minha situação ali com o espanhol, mas eu começo tentar falar um espanhol e eu termino falando inglês toda vez, eu não consigo terminar uma frase. Então eu pensei, vamos pensar objetivamente aqui. Eu acho que vai ser mais fácil eu só lapidar o inglês que eu já tinha ali num nível bem legal. E aí, vamos lá. Como eu te disse, o tema não saiu ainda. Pode ser que saia amanhã, daqui uma semana, pode ser que saia 2, 3 dias antes do evento, uma semana antes do evento, não sabemos. E lá é interessante, o nível de desafio é um tanto mais elevado, porque lá são duas fases, né? Dentro do evento da Conferência das Américas são duas fases. Então, nós teremos uma no segundo dia de evento vai ser uma rodada com todos, que aí é uma classificatória, e aí classificam-se três que vão para a última fase, né? Que aí é logo no dia seguinte. E é outro Então tema a ou é o gente tem mesmo? que. É outro tema. Aí a gente vai preparado com dois discursos, na confiança de tipo, vou passar, né? Então, assim, me inspiro muito, inclusive, na nossa a passada campeã, que é a Roberta Bertolini, né, presidente lá de Espumoso. Ela tem um carisma quando ela fala, assim, que é realmente admirável. E ela conquistou, né, de fato, ela conquistou na conferência do ano passado. Ela foi a campeã. Então, temos aí grandes exemplos, inclusive, de mulheres a se inspirar, né? E todo dia pratico um pouquinho. Aqui em casa a gente só fala inglês agora. E eu falei pro meu esposo, quando a gente chegar lá, você vai se virar no espanhol. Até acontecer o concurso, eu só vou estar no inglês. É o inglês que vai habitar minha mente, mas estou bastante satisfeita, num nível de fluência bem, que eu estou considerando muito bom. Claro que eu fico nervosa, né? Pelo tamanho da oportunidade, realmente é de ficar assim, um pouquinho nervoso, mas faz parte do negócio também. E aonde vai ser a Conferência das Américas? Vai ser na cidade de Santa Marta, que fica na Colômbia. Um lugar interessante para fazer um concurso Uma, assim. uma partezinha do Caribe É, ali, não, mas eu vai ia ser legal. nem, né, se me pagar assim, eu vou também. O seguinte, Né? vo- você Eu tá ia de passando. qualquer jeito, né? Podia ser Se me chamar, né? onde quer que fosse. Tô dentro. Agora, você entrou na JCI, você falou em 2020. E em 2023 você está indo concorrer ao concurso interamericano, Uhum, né, de oratória, uhum, né, concurso de oratória nas Américas. Mas a Conferência das Américas é em maio, né? uhum. E depois acabou. Pode ser que você vá para o Mundial, né? O Mundial vai ser aonde? Suíça. Suíça, não, legal, aí você ganha. Mas pode ser que não, né?
E mesmo se for na Uhum, Suíça, uhum, depois de outubro, você ganha ou não ganhe, isso vai ter um fim, esses desafios aí. Mas e uhum, depois disso, o que que você uhum, almeja como pessoa, como uhum, líder, como desenvolvimento da Bruna? uhum. Cara, essa pergunta é sensacional. Eu vou tentar elaborar ela enquanto eu vou falando e vamos ver no que vai dar. O Eu vou desafio tentar tá aí. passar para vocês agora eu vou tentar passar para vocês agora um briefing do que está passando na minha mente nesses últimos dias. É lógico que tamanha grandeza da oportunidade, né, grandiosidade da oportunidade, um concurso internacional, nunca imaginei que eu poderia é, enfim, que eu poderia estar participando em termos assim de desenvolvimento mesmo, e eu nunca imaginei que um dia isso se tornaria um sonho, porque quando a gente observa todo o caminho de desenvolvimento que a gente tem e que precisa trilhar, né? Gente como a gente, você olha assim e fala, cara, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu vou buscar isso aqui, né? Mas esta é uma fatia da minha vida, né? Assim como a JCI é uma parte da minha vida, né? É, então, o que que acontece? Ao mesmo tempo que eu estou me preparando para a viagem, me preparando para o concurso, eu penso muito nos nossos próximos conselhos diretores. Afinal, no ano que vem eu terei a grande oportunidade de estar como presidente da JCI. Então, tem toda essa questão também de da gente observar, acompanhar os membros, acompanhar. Eu tô na cola do Jonathan, nosso atual presidente, o tempo todo. O que que você tá fazendo? Me ensina como é que você fez. Quero saber como é que você fez, vamos ver como é que vai ser. Então, tem inúmeras oportunidades de desenvolvimento para a gente aproveitar aqui dentro da JCI. Hoje a gente está aqui falando de oratória e, como eu disse, essa aqui é uma fatia, né? É uma oportunidade que eu aproveitei e tenho me dedicado. Mas, além disso, ainda tem muita coisa. E assim, eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto dessa parte observatória da coisa, sabe? De você, assim, ter realmente a oportunidade de ver como os membros se relacionam, como eles se desenvolvem. Aí você fica olhando os aspirantes do ano passado e ficar vendo como é que eles estão se desenvolvendo hoje, e acompanhando os aspirantes de hoje, vendo como eles irão agregar na JCI e vice-versa. Então, eu sempre tive esse perfil mesmo assim para as humanas, para a coisa orgânica, né, do negócio, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Então, tem muitas coisas acontecendo enquanto eu aproveito todas essas oportunidades da JCI. Sem falar que eu estou concluindo a graduação, então já está sendo assim, uma das, né, minha segunda graduação. Então já está sendo assim, juntou tudo num semestre só, rapaz, que tá um negócio assim, mas está sendo sensacional poder viver tudo isso do jeito que eu tenho vivido. Eu vou te dizer o seguinte: você tá aí há um tempo se preparando para um concurso, né? Agora das Américas, ano passado um nacional. Cada vez o nível de desafio vai mudando. Quando você é presidente, é um nível intenso por um período maior ainda, e você tem que lidar com Uhum, pessoas. O oratório você está lidando com você e você lida com as pessoas naquele momento que você está uhum, no palco. Quando você for presidente de uhum, uma organização local, como é Marechal, que tem bastante pessoas, você tem que estar se relacionando a todo momento com todo mundo e as coisas têm que estar acontecendo. E se você tiver que fazer tudo sozinho, está tudo errado. Né? Você tem que delegar e tudo mais. uhum, Então, mas depois que você sai da presidência, porque na JCI, para você que não é daqui, né? Não é do companheiro, assim, é aberto para todo mundo, gente. Mas para quem não conhece, né? A gente não pode repetir carga, é um ano só. Né? Então, quem for presidente, quem tiver alguma uhum, diretoria, coordenar algum projeto, é uma vez só, para dar oportunidade para os outros, né? Uma escola de liderança. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente funciona, é uhum, assim que a gente se desenvolve. Então, quando você sai de uma uhum. jornada de presidente, no outro ano que você está um pouco mais leve, você fala assim, tá, mas e agora? Eu vou fazer o quê? E agora? Eu vou fazer o quê? Sim. Porque você não quer mais baixar o nível. Aham. O legal da JC Uhum. é esse, você pega um negócio, você sobe uma escadinha, você está liderando uma escalada, né?
Eu acho que é o nome do podcast agora, Liderando uma Escalada Podcast. E, Sensacional. e daí é o seguinte, você tá liderando a tua escalada e chega lá no topo, aí agora simplesmente você vai descer e ficar tranquilo, não consegue mais. Seu nível de energia, entusiasmo, você pegou o hábito de colocar energia em tudo que você faz, que você não aceita mais voltar a ser quem era, né? Então esse eu acho que é o legal e o maior aprendizado que nós temos na JCI. Bruna, acredito que você terá grande êxito na sua jornada futura, né? E êxito que Obrigada. eu digo é no seu nível de desenvolvimento. Já está tendo, porque a jornada aqui é o legal. E como presidente eu desejo sucesso, né? É um orgulho para um padrinho ter uma presidente, né? Ver essa caminhada e vendo você se desenvolver e aceitar o desafio, eu acho que esse é o legal. Se eu convidei você que está ouvindo o podcast aqui agora para a JCI em algum momento, ou você está vendo esse vídeo e quer participar também, olha, não entra lá para ficar de corpo mole, não, sabe? Eu vou lá ver o que é. Não, nem vai. Não é para você. Agora, se você vai e quer pegar, quer se desafiar, cara, aí é legal, que nem a Bruna fez aqui. Ela foi lá e foi pegando o desafio, foi aproveitando. Ela não ligou se alguém não gostava do jeito dela. Ela não ligou se alguém não gostava dela. Acho que ela nunca nem se pensou nisso. Ou se pensou, também não fez diferença. Ela foi pegando as oportunidades, foi abraçando. E agora ela vai ser presidente, vai lá, né, fazer o concurso de oratória nas Américas. Está aprendendo pra caramba. Ela só teve a ganhar. Então, para quem conhece, aproveite as oportunidades. Para quem não conhece, tente conhecer. A chance está aí, está dada. A gente está presente no mundo todo, né? No Brasil, estamos um pouco mais forte no Sul, mas temos JCI por São Paulo, tem JCI lá por Ceará, né? Tem uma cidade lá, Arapiraca, né? né? Acho Então, que é assim, Alagoas. tem bastante lugar por aí. E também, se não tiver, se você for bom mesmo, você abre uma. Tá? Então, assim, aproveite as oportunidades da JCI, como a Bruna aproveitou. E, Bruna, eu queria agradecer essa conversa aqui, porque nós tentamos fazer uma conversa para nós não chorar muito. Então, assim, tentamos deixar, né, sempre na risada. Você viu, para quem está assistindo aqui, viu que em algum momento cortou a conversa, naquele momento nós começou a chorar, mas daí depois nós voltou. Né? Bruna, é um prazer conversar contigo, tá? Seja bem-vindo. E se você puder deixar uma mensagem para alguém que está assistindo agora que não conhece a JCI. Uau! Para você que não conhece. A JCI, ela funciona numa via de mão dupla, tá? Você vai ter muitas oportunidades a seu dispor, mas o teu crescimento ali dentro vai depender do quanto você se engajar com aquelas oportunidades, do quanto você se dispor a aproveitar, do quanto você está disposto a tirar suas armaduras e encarar o negócio. E é muito gratificante, porque uma coisa que a gente não falou muito aqui hoje, a gente falou das oportunidades, da liderança, da oratória, são habilidades que a gente desenvolve, mas aqui dentro a gente constrói uma família. E quando as pessoas falavam isso, logo que eu ingressei, eu pensei assim, eu achava até meio estranho, assim, melodramático, assim, tipo, tô aqui para me desenvolver, né? Mas eu acho que esse é o maior presente, além das oportunidades e de todo o desenvolvimento, o maior presente que nós temos aqui na JCI é que nós somos uma grande rede e nós somos uma família. Um membro da JCI, ele nunca tá sozinho. Ele se desenvolve do jeito dele, ele aproveita as oportunidades do jeito dele, mas ele nunca tá sozinho. Então, sinta-se aí encorajado a juntar-se a nós, aproveitar as oportunidades que a vida te dá e com certeza que a JCI vai te oportunizar e se assim for, seja bem-vindo à nossa família. Show de bola! E obrigada, padrinho. Eu sempre junto. digo, assim como o nosso senador Naylor fala, que eu tenho uma dívida impagável com a JCI. Não tem como eu retribuir. Eu posso voluntariar-me o tanto que for, mas não tem como eu retribuir a JCI todas as oportunidades que ela me deu. E atribuo muito isso a você também. Obrigado por aquele convite que há muitos anos atrás, muitos não, né? Que há alguns anos atrás você me fez. E, enfim, trouxe o que trouxe a minha vida. Então, muito obrigada. O nosso dever é liderar, temos que sempre estar à frente. E você foi uma excelente escolha, né? Foi fácil de convidar você, dá pra ver que ia dar certo.
obrigado. Ok. A gente vai trazer bastante conteúdo relacionado à oratória, com debate. Você já fez um debate? Conheça aqui, tá? Concurso de oratória nas escolas. Eu vou falar que dá para fazer concurso de oratória nas escolas? A gente faz isso aqui na JCI em várias cidades. Se você não sabia, comece a acompanhar aqui que você vai saber como a gente faz isso. Entre outros projetos e o nível de desenvolvimento que fazemos, não só local, mas como regional, nacional e mundial. Então, acompanhe aqui no YouTube da JCI Brasil, no Spotify da JCI Brasil e se intere como funciona essa organização. E se você é membro, companheiro, um grande abraço. Quando eu for para a sua cidade, espero vê-lo. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.